Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um top tomaraticaia, mega fácil de fazer, mega fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Esse eu fiz com fio esmeralda e agulha número 2. Você pode usar a agulha que você quiser e o fio que preferir. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos com a altura da parte do busto, a altura de pontos altos do busto. Aqui no caso, eu tenho uma correntinha de 15 centímetros e não precisa se preocupar com o múltiplo. Então, eu volto 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. A quarta correntinha é a de base desse primeiro ponto alto. A partir da quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Termino a carreira tendo feito um ponto alto para cada correntinha de base até o final. A partir da segunda carreira, eu começo com 3 correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer. A partir do segundo ponto alto de base, eu faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Seus lindos, o último ponto alto da carreira eu faço na correntinha inicial da carreira anterior. Aí eu viro a peça e agora eu vou repetir carreiras assim até chegar à largura que eu quero para a circunferência do tronco na minha peça. Sempre iniciando com 3 correntinhas, pulando o ponto que eu acabei de fazer, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, sendo o último na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, na sequência das carreiras, a minha peça vai ficando assim, com os lados retinhos, e eu sigo iniciando a carreira com 3 correntinhas, pulando o primeiro ponto alto de base, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, fazendo o último ponto da carreira na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, eu fiz 84 centímetros para a circunferência do meu tronco e já está bom para o tamanho que eu quero. Lembrando que peça assim de amarrar, ela cede um pouco, né? Ela alarga um pouquinho. E agora eu vou começar a fazer uma carreira de pontos baixos, subindo aqui para trançar o cadarço e depois na parte de cima como acabamento. Então, eu iniciei essa carreira fazendo um ponto baixo no primeiro ponto alto de base, faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base, faço 5 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. E aí eu vou repetir 3 correntinhas, pulo 3 pontos de base, 5 pontos baixos nos 5 pontos altos de base seguintes. Seus lindos, na hora de fazer essa parte de pontos altos, eu não me preocupei com múltiplo não. E isso não tem problema nenhum. Agora aqui eu vou distribuir esse finalzinho de carreira da seguinte forma. Eu fiz os meus 5 pontos baixos. Me sobraram 5 pontos altos de base. Então, eu faço mais um ponto baixo. Então, eu fico com 6 pontos baixos aqui. Faço 3 correntinhas. Pulo 3 pontos de base e faço meu ponto baixo final dessa etapa aqui. E isso, independente do número de pontos que você tiver aí, não tem problema você fazer esse tipo de distribuição. Você fazer essa parte dos pontos baixos maior para compensar. E deixar isso para cima. É só fazer o outro lado igual, que fica direitinho, fica bonitinho, fica um detalhe no decote. Tá bom? E para começar a parte de cima, eu faço 2 pontos baixos por cada lateral de carreira. E se você quiser colocar elástico ou lastex aqui em cima, você pode aproveitar e colocar e prender dentro dessa carreirinha de pontos baixos.
Meus amores, segui toda essa minha parte do topo com 2 pontos baixos por lateral de carreira. Cheguei aqui na última carreira, fiz 2 pontos baixos. Agora eu viro, faço um ponto baixo no meu primeiro ponto alto dessa lateral. Então, eu faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base, 6 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. E vou seguir com a repetição de 3 correntinhas, pulo 3 pontos de base, faço 5 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. E aí vai dar certinho com a distribuição que eu fiz lá do meu outro lado. E você aí vê a distribuição de pontos que você fez lá do outro lado e repete igualzinho nesse lado aqui. Chego no final da minha carreira, faço as minhas 3 últimas correntinhas, pulo 3 pontos de base, um ponto baixo e arremato essa etapa aqui. Porque o que acontece? Eu vou deixar essa parte aqui como sendo a minha frente, não é? Porque aqui sendo a minha frente da peça, eu não quero fazer a minha troca de carreira aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a peça assim e vou fazer a emenda, e vou fazer a troca de carreira, a minha emenda do fio, aqui numa lateral, mais ou menos no olhômetro mesmo. Então, eu emendo meu fio numa lateral de carreira aqui para o lado. Então, eu inicio com uma laçada, 4 correntinhas, um ponto alto na lateral de carreira seguinte. Na sequência, uma correntinha e um ponto alto para cada lateral de carreira. E vou fazer isso por toda a volta. Uma correntinha e um ponto alto na lateral de carreira seguinte. Meus amores, eu segui com uma correntinha e um ponto alto na lateral seguinte por toda essa minha lateral. Aqui eu fiz um ponto alto na minha última carreirinha. Faço uma correntinha e vou emendar a peça fazendo um ponto alto na primeira carreirinha lá do outro lado. Lembrando que aqui vai ser o meu decotinho na frente, né? Ou nas costas, se preferir. E isso para unir a peça em uma só. E aí eu sigo com uma correntinha e um ponto alto na lateral de carreira seguinte. Chegando no final da carreira, fiz meu último ponto alto na última lateral de carreira, faço uma correntinha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Aí eu caminho com um ponto baixíssimo na correntinha de base, faço 2 correntinhas e um ponto alto junto. Na sequência, uma correntinha e 2 pontos altos juntos em cada correntinha de base. Termino a minha carreira com a minha última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha inicial. Agora eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, então eu faço 3 correntinhas, um ponto alto na correntinha e um ponto alto nos 2 pontos altos juntos. E vou fazer isso por toda a volta. Um ponto alto para cada correntinha e um ponto alto para cada 2 pontos altos juntos de base. Faço toda a volta, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E agora eu vou repetir essa carreira de 2 pontos altos juntos. Então, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto junto na mesma correntinha de base. Na sequência, uma correntinha, pulo um ponto alto de base, 2 pontos altos juntos no ponto alto de base seguinte. E vou repetir. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, 2 pontos altos juntos no ponto alto de base seguinte. Finalizo a minha carreira com a minha última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha inicial. Então, eu caminho com um ponto baixíssimo para a correntinha, faço 4 correntinhas
e um ponto alto na correntinha seguinte de base. Na sequência, uma correntinha e um ponto alto na correntinha seguinte de base. E faço isso por toda a volta. Termino a carreira com minha última correntinha, fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial da carreira. Agora, eu caminho com um ponto baixíssimo na correntinha, faço uma correntinha, um ponto baixo nessa correntinha de base. Vou fazer 5 pontos altos na correntinha de base seguinte. E um ponto baixo na próxima correntinha de base. E vai ser essa repetição. 5 pontos altos em uma correntinha. Um ponto baixo na outra. Chegando aqui no final da minha volta de conchinhas, me sobram 3 espacinhos, sendo que eu precisaria de 2 apenas. Então não tem problema nenhum. Ao invés de fazer o ponto baixo aqui direto nesse espacinho, eu pulo ele e faço meu ponto baixo no espacinho seguinte. Dá certinho esse macetinho para distribuição de pontos. E aí eu sigo fazendo os meus 5 pontos altos no espacinho seguinte. E finalizo a minha carreira com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. Segunda carreira desse lequinho. Eu caminho com pontos baixíssimos até o terceiro ponto da conchinha de base. No terceiro ponto da conchinha, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. E a repetição dessa carreira vai ser feita com um ponto alto no ponto baixo de base, 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo ponto baixo de base. E faço um ponto baixo no ponto alto central da conchinha. E vou repetir isso. Um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo ponto baixo de base. E um ponto baixo no ponto alto central da conchinha. Fiz toda a minha volta, tendo feito um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no meu último ponto baixo de base. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu inicio a carreira seguinte com uma correntinha e um ponto baixo, 5 pontos altos na correntinha, e um ponto baixo no ponto baixo. E eu vou repetir isso. 5 pontos altos na correntinha, e um ponto baixo no ponto baixo de base. Feita toda a volta, eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo e está terminado o meu top, faltando só um cadarcinho para amarrar lá na frente. Assim fica o meu top, aqui que vai entrar o meu cadarcinho para trançar. E esse cadarcinho eu vou fazer da seguinte forma. Uma correntinha de mais ou menos uns 80 centímetros.
Feita a minha correntinha de 80 centímetros, eu vou fazer o seguinte. Volto 2 correntinhas. A partir da terceira, eu faço um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Meus amores, terminada a minha carreirinha de pontos baixíssimos, eu dou um nozinho aqui para arrematar o meu fiapinho inicial com o meu fiapinho final. E agora fica faltando só trançar esse cadarço lá na peça, que eu vou puxando um lado de cada vez. E tá pronto o meu top. Lembrando que esse eu fiz com fio esmeralda do Supremo e agulha número 2. Mas você pode usar o fio que quiser, a agulha que preferir. É uma peça bem fácil de ajustar o tamanho, mas se você tiver alguma dificuldade, me procura que eu te ajudo. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.